Olá, aula de geometria do sexto ano dessa semana, nós vamos fazer o capítulo 3 e 4, que é um aprofundamento, uma revisão, para vocês poderem fazer esse provão. Capítulo 3, polígonos e curvas. Linha poligonal. O que é uma linha poligonal? Linha poligonal é uma linha formada por diversos segmentos de retas consecutivos e não colineares. Ou seja, segmentos retos que estão na sequência, mas não estão na mesma direção, retos. Seria isso aqui, ó, não colineares. Linha poligonal aberta. Os extremos não se tocam. Então, esse aqui é uma linha poligonal aberta, em que o extremo 1 é aqui, o extremo 2 é aqui, e eles não se tocam. Linha poligonal fechada, ou polígono. Os extremos se coincidem. É o que a gente chama de polígono, ó. Eu saio daqui, faço esse caminho e volto para cá. Então, eu crio um polígono. Você classifica os polígonos de acordo com a quantidade de lados, ou seja, de uma saída de um ponto a outro, a gente chama de lado. Então, um lado, virou, já é outro lado, virou, já é outro lado. A cada virada, você gera um ângulo. Então, você cria um lado. Polígono de 3 lados são triângulos. De 4 lados, quadrilátero. De 5 lados, pentágono. De 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 10 decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono. Esses são os mais usuais, tá? Fora esse, você tem o de 20 lados, que é o icoságono. Conforme está na observação, ó, 13, 14, 15, 16 não tem nomes específicos porque quase não são usados. 90% dos exercícios que a gente vai trabalhar com a geometria, a gente vai trabalhar com esses que estão aí em cima, tá? De 3 a 12 e o de 20. São os que normalmente a gente vai trabalhar, tá bom? Diagonal. O que é diagonal de um polígono? É o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, assim, ó, eu tenho aqui, ó, que nem estava feito aqui, mas eu vou fazer aqui um quadrado aqui. Então, ó, eu tenho esse vértice aqui. Aqui tem outro vértice e outro vértice. Então, esse vértice aqui e esse vértice aqui, eles estão no mesmo lado do que esse vértice aqui, ó. Então, ó, eles não podem ser considerados diagonal, e sim lado. O único que está de longe dele, que não tem nenhuma ligação com ele, esse aqui que está de frente, ó. Entendeu? Então, essa aqui é a diagonal do quadrado para esse vértice. Agora, se eu tiver desse aqui, eu não posso nem fazer para cá, nem para cima, porque eles estão lado. Mas esse aqui seria a diagonal daqui, entendeu? E assim por diante. Então, todo polígono, toda diagonal, nunca você pode considerar os dois segmentos que saem do vértice, tá? Porque são considerados lado, ó. Esses dois segmentos que saem do vértice são considerados lado. Então, que são para os vértices vizinhos, tá? Então, o que sai para qualquer outro vértice que não for vizinho é considerado diagonal, ok? Como é que a gente calcula o número de diagonais de um polígono? A gente tem uma conta particular, uma conta para fazer um cálculo particular, que é diagonais é igual ao número de lados, que multiplica o número de lados menos 3, isso tudo dividido por 2, certo? O único polígono que não tem diagonal é o triângulo. Por quê? Todo mundo que sai aqui, ó, é vizinho. Então não tem nenhum outro ângulo que ele possa se conectar a não ser os dois vizinhos aqui. Então o polígono que não tem diagonal é o triângulo. Polígono de 4 lados. Nós temos o quadrado, o retângulo, o losango, certo? Que são os principais, tá? Por isso que quando a gente falou lá polígono de 4 lados, a gente não falou quadrado. Porque quando a gente fala polígono de 3 lados, a gente associa triângulo logo, né? Imediatamente, 5 lados, pentágono.
Quando fala de 4 lados, a gente, quadrado. Não. 4 lados tem que ter 4 lados. Não necessariamente que tem que ser 4 lados iguais. Então, polígono de 4 lados é quadrilátero, tá? Por exemplo, o quadrado é um polígono de 4 lados, o retângulo é um polígono de 4 lados, e o losango também é um polígono de 4 lados. Tá aqui o desenho do losango, que não saiu aqui na folha. Então, polígono de 4 lados com 4 medidas iguais e 4 ângulos iguais. Certo? As medidas são iguais e tem 4 ângulos de 90 graus. Retângulo. São 4 lados iguais. São 4 lados iguais 2 a 2. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Esse lado aqui, maior, é igual a esse lado maior. E esse menor aqui é igual a esse menor aqui. Então, são 4 lados iguais, 2 a 2. Esses dois são iguais e esses dois são iguais. Não são os 4 iguais, não, tá? Que nem um quadrado. Certo? Tem 4 ângulos iguais. Aí sim, os 4 ângulos formam 90 graus. O losango é um polígono de 4 lados com medidas iguais e ângulos opostos iguais. O losango está aqui. Então, ó, os segmentos têm a mesma medida. Esse ângulo de baixo e esse de cima são iguais. Esse de frente e de trás também são iguais. Então, esses dois são iguais entre si. E esses dois aqui são iguais entre si. Certo? Triângulo é o polígono de 3 lados. Polígono regular é o polígono que tem todos os lados com medidas iguais e ângulos iguais. Certo? Eu posso ter um quadrilátero, quer dizer, 4 lados. Ó, um quadrilátero aqui, ó. Ó. Ó, 1, 2, 3. Vou fazer aqui, ó, 4. Eu tenho um quadrilátero aqui, que não é um polígono regular. Eu tenho 4 lados, mas não são 4 lados iguais. Certo? Então ele não é regular. Regular não. Todos os ângulos, todas as medidas são iguais e todos os ângulos também são iguais. Certo? Curva aberta e curva fechada. Curva aberta, que a gente chama de linha curva. É uma linha qualquer. Curva é uma linha aberta, é uma curva aberta. A gente pode chamar de uma linha aberta. E a linha curva fechada é quando a gente tem uma saída e um retorno que faz uma curva, tá? Então a gente tem uma saída e uma chegada no mesmo ponto. Circunferência. O que é circunferência? Circunferência é uma linha curva fechada que todos os pontos localizados à mesma distância de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro da circunferência e a distância constante é o raio. O que ele quer dizer com isso? Ó, eu tenho um ponto aqui, qualquer, e eu começo, ó, eu tenho uma distância desses dois pontos aqui. Essa mesma distância vem para cá, mesma distância vem para cá, mesma distância vem para cá. Essa distância, ela se mantém a mesma. Só que como você tem infinitos pontos, ó, você vai marcando o quê? Isso aqui, ó. Então, referente a este ponto, todos esses pontos aqui no entorno têm a mesma distância dele. Ok? Desse ponto central a esse ponto aqui de fora, a gente chama de raio. Certo? E quando eu vou do ponto de fora ao outro ponto de fora, eu chamo diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. Ok? Todo qualquer segmento, tá? Toda qualquer linha que passar pelo centro, nós vamos chamar de diâmetro. Passou pelo centro, diâmetro. Passou fora do centro, a gente vai chamar de corda. Tá? Essa é a nomenclatura. Ou corda ou diâmetro. Aí você vai olhar assim, passou pelo centro, diâmetro. Não passou pelo centro, então é corda. Ok? Isso é fato. Isso aí tem que ficar muito claro para saber. E a corda não tem o dobro do raio, que é a distância menor. A maior distância possível de um ponto ao outro é passando pelo centro. Qualquer outra
distância vai ser menor do que você passar pelo centro. Então a corda é sempre menor do que o diâmetro, ok? Vamos lá. Posições relativas do ponto a uma circunferência. Eu tenho o ponto interior, o ponto sobre e o ponto exterior à circunferência. Então, ó, eu tenho aqui, ó, a circunferência. Aqui está meu centro. Eu tenho um ponto inferior à circunferência, ou seja, esse ponto P está dentro da circunferência. A sua distância para o centro é menor do que o raio. Ó. O raio é isso aqui. Quando você tem o ponto sobre a circunferência, ó, é o próprio raio. Certo? A distância é igual ao raio. E quando você tem um ponto exterior à circunferência, ó, aqui está o centro, o ponto está aqui. Então, o ponto exterior, ó, é maior que o raio. Isso aqui é o raio, isso aqui é o ponto P. A distância é maior que o raio. Certo? Posições relativas de reta à circunferência. Então, ó, eu vou ter aqui. Deixa eu pegar uma folha, só um minutinho. Vamos lá. Ó, posição relativa de reta à circunferência. Ó. Eu tenho aqui, ó, a circunferência. Eu tenho a reta secante, ou seja, quando a sua distância ao centro é menor que o raio, tá? Ó, o centro está aqui, então é reta secante. A distância do centro é menor do que o raio. Eu tenho a reta tangente. A tangente, que ó, ela toca em um único ponto. Aqui. Eu tenho a reta exterior, que é quando a reta está passando fora. Aqui, ó, a distância é igual ao raio. Ó. Aqui, ó, o raio, a distância é maior do que o raio. Entendeu? Então, a distância é maior. Ó, distância menor que o raio. Distância igual ao raio. Distância maior que o raio. Certo? Posições relativas a duas circunferências. Aqui é o exterior. Posição relativa a duas circunferências. Ó, eu tenho circunferências secantes, que elas se cortam em dois pontos. Ó, secantes. Eu tenho as circunferências exteriores. Uma está no exterior a outra, certo? Ó, que aqui é a distância dessa aqui e a distância dessa aqui. E eu tenho as tangentes exteriores e as tangentes interiores. Que seria isso aqui, ó. As tangentes exteriores é as que se tocam em um único ponto por fora. E as tangentes interiores é que se tocam um ponto por dentro. Ó. Isso aqui é tangente exterior e tangente interior. Eles tocam um ponto por dentro, tocam um ponto por fora. E as tangentes exteriores, elas não se tocam. Entendeu? Uma está no exterior da outra. Certo? Eu tenho uma circunferência aqui, tá? E a gente vê aqui saindo um raio para cá e um raio para cá. Essa fatia de... Vamos imaginar aqui uma pizza em que você vai tirar um pedaço da pizza. Você dá um corte para cá, você dá um corte para cá. Então você vai comer esse pedaço de pizza aqui. Esse pedaço de pizza, quando você cortou aqui, cortou ali, você abriu o quê? Um ângulo, certo? Nós chamamos isso de um arco de uma circunferência, que é a parte compreendida entre dois pontos. Entendeu? Então, na figura, AB é um arco. Então, aquele pedaço de pizza que você tira é um arco. E ele tem uma abertura de um ângulo aqui. Esse ângulo que você tem aqui do centro, tá? É o mesmo que tem aqui fora. O ângulo se mantém. Certo? Agora, quando você tem um ângulo inscrito, o que acontece? É quando você tem a mesma pizza, só que você, no lugar de tirar a fatia do centro, você vai cortar ela aqui atrás, ó, na outra borda, ó. Vai abrir esse ângulo aqui.
tá? Então vai ser uma fatia muito maior do que você estava pegando aqui. Então ele tem um vértice sobre a circunferência e os lados são cordas. Ó, eu não passo pelo centro. Então, se eu não passo pelo centro, são cordas. Esse ângulo aqui de abertura é a metade desse ângulo aqui de fora. Aqui os ângulos são iguais. Aqui o ângulo é metade desse ângulo, tá? Esse ângulo é metade desse ângulo. Ok? Então, se você tiver 10 graus aqui, você tem 20 graus aqui. Se você tiver 10 graus aqui, você tem 10 graus aqui. Ok? Capítulo 4. Medindo o tempo. O que é medir o tempo? São as unidades para medir o tempo. Milênio, 1000 anos. Século, 100 anos. Década, 10 anos. Ano, 365 dias. Mês, 30 ou 31 dias. Normalmente, né? A gente tem fevereiro que tem 28 ou 29 dias. Mas, em média, a gente fala que o mês tem 30 dias. Semana, 7 dias. Dia, 24 horas. Dia 24 horas. Dia, 24 horas. Hora, 60 minutos. Minuto, 60 segundos. Décimo de segundo é a 10ª parte do segundo. Centésimo de segundo é a 100ª parte de um segundo. Milésimo de segundo é a 1000ª parte de um segundo. O que isso representa? Para que a gente tem que aprender isso? Porque esses valores aqui, esses dados, é que fazem a nossa linha do tempo, é o que fazem a nossa cronologia. Por exemplo, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Mas como você começa a marcação? A gente faz, a gente já conta a cada 365 dias, a gente conta um ano novo. Então, 1º de janeiro, a gente começa um ano, conta 365 dias e fecha aquele ano. Entendeu? Então, no 366 dias, já é o 1º dia do ano seguinte. E a gente vai fazendo essa contagem automática. Então, por exemplo, se você está aqui, a aula começa às 7 horas da manhã e ela dura 50 minutos, que horas a aula vai terminar? 7 horas e 50 minutos. A aula dura 70 minutos. Então, ela vai começar às 7 e vai terminar às 7h70. Certo? Certo. Mas só que não existe 7h70. O que acontece? Quem é 7h70? É 7h60 mais 10 minutos, correto? Mais 10. Ó, minuto é isso aqui, ó. Minuto. A gente faz o quê? Um tracinho, segundo, 2 tracinhos. Então, ó, são 7 horas e 60 minutos. Mais 10 minutos. Só que a cada 60 minutos, você zera e gira um para frente. Então, na verdade, aqui vão ser 8 horas, tá? E aqui ficam 10 minutos. Então, quando eu somo, fica 8 horas e 10 minutos. Certo? Ok? Então, porque o nosso relógio, você pode ver no celular, no relógio digital, você vê, o relógio ele pega lá, quando ele marca, não tem 7h60, quando ele marca 7h59, que ele vai virar 7h60, ele vira para 8 horas. Então, o 7h70 você tem que escrever como 8h10. Certo? Até 7h59, tá certo. Quando você virar a partir daqui, você vai ver o que está sobrando e passar uma hora para frente. Entendeu? Então, essa mesma contagem que a gente faz. Então, quando eu tenho 3 décadas, eu tenho 30 anos. Esse tipo de conta que a gente faz. Um filme começou às 3 horas e 35 minutos, vai levar 2 horas. 3 horas e 35, 2 vai acabar 5h35. Entendeu? Então você, eu vou viajar daqui a 6 meses. 6 meses são o quê? Um mês tem 30 dias, certo? Então são 180 dias. Então daqui a 180 dias eu vou estar viajando. É para uma ideia de
da nossa contagem, ao nosso controle de contagem do tempo. Tá bom? Obrigado.